Mas a força da nossa oração é pela humildade, irmãos. É através da humildade que nós alcançamos justificação diante de Deus. Como o Senhor Jesus mesmo viu ali dois que oravam, e um se justificava e o outro pedia misericórdia. E pela humildade, aquele que orava com humildade alcançou a justificação. Então, irmãos, é uma coisa muito importante nós orarmos a Deus com humildade, apresentarmos a nosso louvor a Deus também com humildade. Tudo que nós fazermos, irmãos, deve ser baseado na humildade, com amor. E nessa semana houve muita coisa que aconteceu, muitos irmãos pedindo oração, muitas lutas que se levantaram. Conversando mesmo, o irmão Virgílio pediu oração pelo seu sogro que está internado. Também, irmãos, o Senhor se comprazeu em recolher o irmão Valdecir, que é diácono ali de Apucarana. Quando eu era moço, Deus deu a graça de conhecer o servo de Deus, a família está enlutada. Quando os irmãos orarem, apresenta nas vossas orações esta família também que está enlutada. Também, irmãos, a irmã Patrícia, ela pede oração, seu esposo está internado e precisa muito das nossas orações, irmãos, e pediu oração. E todos esses pedidos é porque confiamos, irmãos, temos confiança que Deus pode ouvir na multidão dos clamores. Então, irmãos, vamos clamar a Deus, apresentar nas mãos do Senhor esses pedidos de oração, mesmo quando acabar o santo culto, nas nossas orações em particular, lembramos desses pedidos de oração. Também aproveito essa oportunidade para pedir mandar de oração também. Estava vindo na estrada, me ligaram, minha avó sofreu um derrame, irmãos, e não está bem, está internada. Eu peço oração também pela minha família, quando os irmãos forem orar também. E nesta oração rogamos a Deus que pela sua misericórdia possa enviar do alto o conselho da sua santa palavra. Irmãos, nós estamos vivendo tempos de muita negrura, espiritualmente falando, são nuvens espessas, os homens estão inclinados à maldade e tudo está se encaminhando naquilo que o Senhor Jesus falou, de que os dias da sua vinda seriam semelhantes aos dias de Noé, e nós vimos que esses dias estão se tornando bastante semelhantes. Irmãos, e são tempos difíceis e nós devemos meditar no que o Senhor ensinou nós, quando ele falava com os discípulos que os tempos seriam difíceis a tal maneira que se Deus não abreviasse os tempos, até os escolhidos se perderiam. Então, irmãos, são tempos difíceis que estamos passando e que há de vir ainda, porque o nosso termômetro é a palavra de Deus e isso foi o que saiu da boca do Senhor Jesus. Então, irmãos, esses momentos que Deus prepara antes dos cultos, oremos a Deus, pedimos que Deus abra a porta da palavra sobre o ministério. O apóstolo Paulo pedia para os irmãos combater com ele nas orações, e rogava que orassem a Deus para que Deus abrisse a porta da palavra. Irmãos, o Senhor há de enviar o conselho da palavra daqui a pouco, mas é importante que a Irmandade ore para o ministério e peça que Deus abra a porta da palavra sobre nós. Apresentamos na oração os irmãos da piedade, os irmãos diáconos, as irmãs da piedade que se esforçam, estão passando por tempos difíceis. Os irmãos da administração, se esforçando na obra. Irmãos, quantos irmãos estão servindo a Deus, que vinham servindo com mais liberdade como todos nós, e hoje se encontram em tempos difíceis. Músicos que estão abatidos, encarregados locais, regionais. Irmãos, é uma luta muito grande, os tempos são muito difíceis. E Deus traz em frente, irmãos, vamos orar pelo povo de Deus, pelo ministério, porque, irmãos, o Senhor pode nos dar força e ajudar nós a atravessar esse momento e o nome de Deus ser glorificado, irmãos, da mesma maneira que o nome de Deus era glorificado. Irmãos, nós vamos orar, mas o Senhor está trazendo em frente isso. Irmãos, o nome de Deus sempre foi glorificado na nossa maneira de vida. E não é porque as casas de orações se fecharam que Deus não está sendo louvado e glorificado. Aqui nós estamos atravessando um momento difícil no Reino Unido. Deus preparou esses 2 cultos no finais de semana desta maneira que Deus tem preparado. Mas não é porque estamos desta maneira que Deus não é glorificado.
Nós louvamos a Deus com o testemunho nosso, com hinos que cantamos, com a nossa crença e fé no Senhor. Então, irmãos, vamos agora na oração clamar para Deus dar força para nós e para os nossos irmãos, para que neste tempo Deus seja louvado, Deus seja glorificado, irmãos, com toda essa luta, e ainda que não seja louvado em multidões, mas que seja louvado cada um no seu coração, na sua casa, em sinceridade, e a oferta que se sobe com sinceridade e humildade, ela chega diante de Deus. Então nós vamos orar, Deus vai dar graça, o servo de Deus fará a oração. Juntos, oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Um dos irmãos que Deus guia. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus que habita nos céus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Tu és eterno, Senhor. Glórias a ti, Pai nosso, Senhor. Deus nosso que está nos céus. No nome amado do teu Filho Jesus Cristo, a sua igreja se encontra de joelhos prostrados na tua presença, em ato de humilhação à tua santidade. Pedimos primeiramente que perdoe as nossas faltas cometidas diante de ti, ó Deus, seja elas por pensamentos, palavras ou por obra. Graças nós te damos, Senhor, pela força que tu tem nos dado de estar na tua presença. Quantos de nós, Senhor, estamos afligidos, quantos de nós estamos provados, quantos corações estão, Senhor, enlutados. Nós vamos te pedir, vai em encontro de cada um. Teu servo tem, Senhor, mencionado o irmão que faleceu lá no Brasil. Senhor, te serviu. Agora, Senhor, tu levou para o seu reino de glória. Consola os corações. Mostra o teu sinal, Senhor. Pai Celeste Santo, tu se agrada que nós te louvamos, até mesmo na hora da despedida. Porque tu és um Deus maravilhoso. Senhor, nossa despedida é por um tempo, porque daqui a pouco todos nós se encontraremos no reino da tua glória. Abençoa, Pai Celeste, os ilutados. Dá força para eles passar por essa dificuldade pelo amor do teu nome. Quero entregar na tua mão também os, Senhor, servos de Deus que o teu servo tem mencionado que estão enfermos, hospitalizados. Tem misericórdia de cada um. Senhor, faz uma obra. Passa, Senhor, no hospital, passa na casa, no leito, onde alguém estiver ali esperando, clamando pela tua misericórdia. Que tu possa ser o socorro presente, Senhor, como tem sido o Senhor até hoje na nossa vida. Que tu possa ajudar e, Senhor, tirar, Senhor, Pai Celeste, teu servo daquela situação, daquele hospital, Senhor, dessa enfermidade, e nós te glorificaremos o teu nome. Queremos te pedir que abençoe o teu povo nos quatro cantos da terra. Senhor, o teu povo aqui, Senhor, tu dá graça de nós congregarmos juntos, o teu ministério. Abençoa, Senhor, o povo, Senhor, que tu tem elegido para estar nesse lugar, tu tem nos escolhido, e tu conhecias as lutas que nós íamos enfrentar, tu já conhecias, Senhor, todas as coisas. Tu nos escolheu, Senhor, para estar aqui. Dá graça de nós sermos fiéis, porque, Senhor, tu escolheu um povo para passar por dificuldades, Senhor, na hora que eles passaram, Senhor, no Mar Vermelho. E tu tem passado junto com eles, Senhor. Tu escolheu eles para aquela situação. E quando eles achavam que não tinha mais nenhuma forma deles saírem daquela situação, tu apareceu com a obra, Senhor. Então nós temos certeza, Senhor, que hoje na nossa frente tem todas essas portas fechadas, mas nós cremos um Deus que fez os céus e a terra, o Deus que tem nos chamado e tem nos confiado, Senhor, essa missão de ser teus servos na tua presença. Pai Celeste e Santo, dá a graça de nós dar um bom testemunho, ser zeloso, especial e de boas obras, Senhor, porque isso também é te servir. E dá-nos a graça pelo amor do teu nome. Abençoa os casais, Senhor. O inimigo está lutando muito contra, Senhor, os casais no meio, Senhor, da tua igreja. Tem misericórdia, Senhor. Se tiver algum lar, Senhor, onde algum espírito está querendo o Senhor entrar e fazer algum dano, que eles possam ser repreendidos pelos teus anjos do céu, que tu possa mandar Gabriel, Senhor, o teu arcanjo,
Pai Celeste e Santo, com espada de dois gumes, para cortar todo o mal, Senhor. Teu servo lá, Senhor, me pediu para nós, Senhor, orarmos pelaquela família, Senhor. Tem misericórdia. Tem uma família que está precisando muito da tua misericórdia. Passa lá naquele lar, Senhor. Tem um espírito naquele lugar. Repreenda pelo amor do teu nome. Entra com paz pelo amor do teu nome. E nós vamos te glorificar o teu nome também. Queremos entregar nas suas mãos, Senhor, a mocidade que cresce no meio do teu povo. Senhor, reveste essa mocidade. Enche, Senhor, essas crianças do teu poder, da tua virtude. Para que nos dias que venha faltar comida espiritual na terra, eles possam ter um armazenamento dentro dos seus corações. Pai Celeste e Santo, reveste essa mocidade pelo amor do teu nome, Senhor. Dá graça dos pais, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Carregar os seus filhos para a tua graça. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, toma nós com teu poder, com a tua virtude. Reveste nós com os dons dos céus. Senhor, com as revelações que tu tem prometido para o teu povo. Nós estamos aqui, Senhor, esperando na tua misericórdia. Olha, Senhor, quantos estão, Senhor, presos espiritualmente nos calabouços. Pai Celeste e Santo, liberta o teu povo, reveste o teu povo do teu poder e da tua virtude. Abençoa, Senhor, por caridade. Pai Celeste e Santo, os médicos que estão trabalhando, Senhor, no meio dessa pandemia, os enfermeiros, Senhor, que eles possam ser abençoados por Ti. Guarda eles por misericórdia, Senhor. Pai Celeste e Santo, abençoa as autoridades constituídas nos países, que nós possamos ter, Senhor, essa liberdade até o dia da tua providência, Pai Celeste e Santo, que nós possamos ter liberdade de te servir, de te louvar, de te glorificar. Senhor, desperta o teu povo, Senhor. Os dias são difíceis na terra e nós precisamos de ti. Dá-nos a graça de sermos como aquela mulher que precisava de um milagre, Senhor, e ela te procurou, ela queria tocar no teu vestido, porque ela tinha certeza que de podia sair virtude para libertar ela, Senhor. E tu, Senhor, deu a graça dela te encontrar. Dá-nos a graça de sermos insistentes, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és um Deus que nunca dispensou ninguém, Senhor, que precisasse da tua misericórdia. Desperta a tua igreja para estar perto de ti, pelo amor do teu nome, Senhor. Abençoa o teu servo, o qual tem dado a graça de estar na presidência desse santo serviço. Ajuda ele em tudo. Pai Celeste e Santo, na presidência, revela um passo da tua palavra, fala com a nossa alma, porque nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Abençoa os que aqui se encontram, os que estão em cada um, Senhor, na sua casa, outros que estão, Senhor, Pai Celeste e Santo, às vezes no serviço, ouvindo, Senhor, Pai Celeste e Santo, pelo celular, de alguma forma, que tu possa ajudar, Senhor, e firmar, Senhor, cada um, aquele que está precisando da tua misericórdia, que tu possa visitar, que tu possa, Senhor, falar na necessidade. Revela, Senhor, na tua palavra o segredo dos corações. Fala com a tua igreja. Reveste em nós o teu poder, porque nós precisamos enfrentar, Senhor, todo o mal que está aí fora, Senhor. Graça te damos por tudo que tu tem nos preparado. Todas essas bênçãos te pedimos e te agradecemos. No nome amado do teu Filho Jesus Cristo, o Filho do teu amor, o qual contigo vive e reina eternamente. Amém. Amém. Louvado Glória a Deus. Bendito. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus que está nos céus. Glórias ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus que habita nos céus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória, glória a Jesus. Louvado seja Deus que está nos céus. Irmãos, Deus vai dar graça de ser passado alguns assuntos para os irmãos. E a gente pede no amor de Deus que os irmãos tenham bastante atenção naquilo que vai ser passado para os irmãos, porque é de extrema importância na obra de Deus. São alguns assuntos
mas nós vamos procurar ser breve, irmãos, mas é importante que os irmãos estejam em comunhão e tendo bastante atenção naquilo que Deus vai dar a graça de ser passado. Deus preparou, irmãos, que no ano de 2018 saiu um tópico de ensinamento que fala a respeito das festas natalinas. Então nós vamos ler, irmãos, diz assim: as comemorações festivas que no mundo se faz no dia 25 de dezembro, onde se comemora o nascimento do Senhor Jesus, são tradições dos antigos povos pagãos que veneravam seus ídolos nesse dia. Essa tradição chegou até nossos dias e possui características idólatras. O Senhor Jesus deixou o mandamento para relembrar a sua morte e paixão. Porém, não há na Escritura nenhuma referência quanto à data do seu nascimento e nem recomendações para comemorá-la. Enfeitar a casa com luzes, árvores iluminadas, adornos natalinos e trocas de presentes nesse dia são práticas não convenientes. Há irmãos que cumprimentam as pessoas desejando que tenham um Feliz Natal, denotando a aceitação desses costumes que contrariam a palavra de Deus. O povo de Deus deve ser vigilante para não se contaminar com as tradições que há no mundo, pois o Senhor Jesus, falando dos discípulos em João 17, no versículo 16, disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, irmãos, isso é uma parte muito séria, porque quando Deus preparou que nós fomos nos batizar, antes do nosso batismo, irmãos, tinha-se feito a leitura de um dos pontos de fé e doutrina que fica atrás do inário. Se encontra atrás do inário, tem 12 pontos de fé e doutrina. E se lê, irmãos, e naquele ponto se diz que nós devemos nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, nós devemos nos abster do sangue, da carne sufocada e da fornicação também. E isso foi passado para o nosso conhecimento antes de se batizar, porque é importante nós termos ciência desse assunto e nos abster nisto. E os irmãos sabem como foi lido e bem lido, bem explicado sobre a parte do Natal. Aqui está, irmãos, na leitura os irmãos viram que é uma festa idólatra. Nós não podemos negar que realmente é uma festa idólatra. É um culto, tem-se os hinos próprios desse costume, tem um dia santo marcado, tem-se utensílios que são usados somente nesta época, tem a figura de outra pessoa que não há necessidade de falarmos o nome, mas que se efetua a entrega de presente, e vários costumes por trás disso. E, irmãos, nós somos servos de Deus e não cabe bem nós participarmos de uma festa idólatra, porque nós somos ensinados a nos abster. Abster é não participar disso. E não é porque nós estamos em 2021, não é porque a ciência se multiplicou, não é porque nós muitas das vezes cuidamos com o que falamos para não se tornar pesado o que a gente se fala entre nós ou até mesmo na presidência de um culto, que se mudou, que o que é idolatria e Deus condena a idolatria. Então, irmãos, é importante nós nos abstermos disso e às vezes na simplicidade alguns irmãos até colocam um filho pequeno, uma filha pequena, perto desta figura, ou perto até de uma árvore de Natal, e se tira fotos, irmãos, para guardar de lembrança. Irmãos, isto é idolatria. Nós temos que ensinar para os nossos filhos o que é certo e o que é errado. E cabe a nós ensinarmos, irmãos, e nos abstermos destas coisas. Ainda que tenha aparência de uma beleza, ainda que tenha aparência de inocência,
é uma festa idólatra, tem mentira por trás. E Deus é luz, não se alia com trevas, não se alia com mentiras. E na Escritura, irmãos, nós procuramos seguir a palavra de Deus e a fé que foi dada aos apóstolos. O Senhor não pediu para celebrar o seu nascimento. O Senhor pediu para nós relembrarmos da sua morte. Então, se nós queremos agradar a Deus, irmãos, nós temos que ver este assunto da lembrança do seu sofrimento e da sua morte. Verdade é, irmãos, que quando o Senhor Jesus nasceu, tinha ali 3 pastores, e o anjo apareceu e falou: olha, eis que nasceu o Cristo. Ele nasceu na cidade de Davi, e para vocês saberem o sinal, ele vai estar envolto em panos, numa manjedoura. E diz a palavra que uma multidão de anjos apareceram, cantando hinos, e até mesmo disseram: paz na terra e boa vontade para com os homens. Mas, irmãos, isso nós entendemos claramente e vemos que é aquilo que os anjos falaram. Era uma paz de Deus para com os homens, uma boa vontade. Estava nascendo a condição do homem se remir, porque a nossa remissão é em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós devemos procurar seguir a Escritura como ela é, cuidando para não adicionar nada e cuidando para não entrar em fábulas, como o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo. Cuidado com as fábulas. E, irmãos, isso é uma realidade, é uma fábula, é uma fantasia. Os irmãos acham que celebrar o nascimento do Senhor Jesus com árvore de Natal, com a mentira da figura de um homem que se dá presente, será que isso agrada ao Senhor? Comendo e bebendo, será que é isto que o Senhor veio para nós comer? Se está escrito na palavra que o reino dos céus não é comida e bebida, mas paz e justiça e alegria no Espírito. Então, irmãos, nós olhando, nós vemos que não casa, não dá, não condiz, e ainda se usa num costume idólatra uma autoridade tão grande que é o Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos meditar, irmãos, e sermos obedientes a Deus, porque a nossa alma nós temos que prestar conta com Deus. Tudo o que fazemos, fazemos para Ele. E entendemos, irmãos, que se algum sentimento quiser nascer no coração, não, eu faço da maneira que eu quiser, o ministério não tem nada a ver com isso, irmãos. Os irmãos não vão prestar conta da salvação para o ministério também vai ter que prestar conta da salvação para Deus. Mas para Deus todo homem tem que prestar conta, irmãos. E aqui fica bem esclarecido esse assunto. Nos vigiemos, nós estamos atentos à palavra de Deus, que é uma lâmpada para nós e alumia o nosso caminho. Também, irmãos, uma outra parte muito importante. Sábado passado, Deus preparou que na hora dos anúncios, como agora, o irmão Anivaldo levantou e comentou com a Irmandade toda a parte da igreja ali, da casa de oração de Manchester. Deus deu a graça, o servo de Deus levou a explicação, o conhecimento da Irmandade. Porém, irmãos, nós queríamos esclarecer um pouquinho esse assunto, que houve algumas dúvidas, que é a respeito das coletas. O que acontece, irmãos? Se fosse culto presencial e nós tivéssemos congregado, nós já temos o nosso costume. Tem ali a coleta, né, irmãos, geral, tem a coleta para a obra da piedade e também tem a coleta da construção. Se nós quiséssemos, então, comprar uma casa de oração, nós pegávamos e dávamos o dinheiro no envelope para a construção, para comprar uma casa de oração. Se fosse para manutenção, pagar o aluguel, nós dávamos coleta na parte geral. E da piedade, como todos os irmãos conhecem, para suprir a necessidade. Mas o que aconteceu, irmãos, é que as casas de orações estão fechadas. E justamente pelas casas de orações estarem fechadas, os aluguéis estarem fechados do aluguel, do salão, porque nós não temos casa de oração, então nós alugamos. Por não ter os cultos presenciais, não está tendo então a necessidade de pagar o aluguel do salão. E Deus trouxe essa luz, tanto para o ministério quanto para os irmãos da administração. Houve comunhão nessa parte, irmãos, de que a oportunidade que Deus preparou no meio dessa luta, nós enxergamos que o Senhor pode fazer uma obra e preparar a casa de oração para Manchester, irmãos. E nós temos fé que o Senhor pode preparar. E nós vimos, irmãos,
que é um tempo difícil, é um tempo de crise, em que nós vemos os países preocupados, pedindo até empréstimo, empresas fortes que estão umas fechando, outras pedindo dinheiro emprestado, outros entrando no furlong, que é uma ajuda que o governo dá, e uma luta. Mas o que nós percebemos na obra de Deus? Nós percebemos na obra de Deus que não há crise na obra de Deus, porque Deus abençoa. Deus abençoa a sua obra. E, irmãos, e nessa benção é tão grande, às vezes Deus prepara, a gente conversa com os irmãos, liga, eles ligam para nós e falam, irmão, graças a Deus eu estou trabalhando, Deus está abençoando. Outro está recebendo por ajuda do furlong, outro falou, olha, irmão, eu estou trabalhando mais do que era antes com esta crise. E isso, irmãos, é Deus abençoando o seu povo. E agora, nós vendo que o Senhor está tomando os caminhos, o que acontece, irmãos? Existe um caixa que Deus prepara e iluminou os servos de Deus. Este caixa da obra da piedade é um caixa que dá a condição que pela luz de Deus e a guia do Espírito Santo é suprida a necessidade entre os irmãos que passam pelas provações e a necessidade se levanta. Então, com a luz de Deus tem esse caixa da obra da piedade. Então, se o irmão sentir de dar coleta, como os cultos foi fechado, como que estava funcionando a parte das coletas? Os irmãos faziam o depósito pela conta, que os irmãos já sabem onde é que os irmãos pegam os detalhes desta conta, e concernente isso é muito importante, irmãos, e muito importante, se algum irmão, alguma irmã ligar ou entrar em contato pedindo os dados da conta para se depositar da igreja, os irmãos evitem de passar uma mensagem com a conta da igreja, irmãos. Pode acontecer um erro na hora de passar, um número faltar, um número errado, levantar alguma coisa ruim. E por prudência, o conselho que Deus dá hoje, irmãos, se a irmandade for procurada para passar algum dado da conta da igreja para fazer o depósito, o conselho é este: passa por mensagem o website da igreja. E fala, irmão, eu vou te passar o site da igreja, o irmão vai entrar no site da igreja, lá o irmão vai ver como está tudo bem claro e bem transparente. Se os irmãos têm dúvida, o website é www.christiancongregation.org.uk. Quando o irmão abre aquele website, ali vai estar, irmãos, umas janelas, e naquelas janelas tem a parte da oferta, tem a parte de assistir os cultos online, tem como pedir oração. É a tecnologia, não se está materializando nada. É um caminho que Deus preparou durante essa dificuldade que nós estamos tendo, irmãos, que se apresentou, e nós estamos lutando da maneira que Deus prepara. Então, irmãos, se algum irmão precisar de acessar a conta para fazer um depósito, entra no website, no amor de Deus, vai ter lá o ícone de dar a coleta, os irmãos vão entrar naquele ícone e vão ver lá o número da conta, vão ver tudo. Fazendo o depósito, como que faz? Eu preciso pôr a referência, se é para piedade, eu preciso pôr a referência, se é para comprar a casa de oração de Manchester. Não há necessidade, irmãos, dos irmãos porem referência. O que nós estamos conversando com os irmãos e o que foi conversado no culto passado, no sábado passado, é que existe uma grande probabilidade agora e oportunidade de, se nós nos esforçarmos, como Deus tem abençoado nós, se nós nos esforçarmos, irmãos, haverá a condição de comprar a casa de oração de Manchester. Então os irmãos vão fazer o depósito normal. A prioridade, irmãos, sempre foi e sempre será a obra da piedade. Todo o dinheiro que Deus prepara vai ser mantido aquele caixa da obra da piedade. E o que entrar a mais vai ser direcionado para a compra da casa de oração. E, irmãos, tenhamos fé que Deus pode abençoar nós e preparar. Porque às vezes a gente tem tanta fé que Deus vai ajudar nós num trabalho. Temos tanta fé que Deus vai preparar um curso que a gente quer fazer numa faculdade. Buscamos até palavra, cremos e lutamos. Irmãos, e nós não temos fé que Deus pode tomar os caminhos e preparar? O nosso Deus é dono de tudo. Nós temos fé, irmãos. Os irmãos vejam, quando nós estávamos com as casas de orações pagando o aluguel, é como foi explicado sábado passado, irmãos. A despesa é alta porque os aluguéis, nós não temos casa de oração porque é muito caro. E vai se pagar o aluguel, irmãos, é caro, as horas de aluguel são caras.
Toda despesa, praticamente, toda coleta que Deus prepara acaba se tornando para pagar as despesas que são difíceis para nós, toda a Irmandade unindo, servindo a Deus. E agora, irmãos, não tem essa despesa, é oportunidade, nós estamos vendo isso, que é oportunidade. E Deus cuida do necessitado, Deus tem cuidado de nós, e se nós clamarmos o Senhor e buscar uma guia, nós vamos ver as boas obras e as obras que Deus vai preparar pelo exercício da fé, irmãos. Então, esta parte é muito importante, os irmãos guardam isso no coração. Bom, Anivaldo, está certo? Irmão Tarso, irmão Davi, esse assunto está certo. E uma outra parte, irmãos, bem rápido, é a respeito dos nossos cultos que nós estamos tendo, e isso é muito importante. Irmãos, nós estamos tendo cultos, os irmãos têm visto, Deus prepara, tem as irmãs que tocam o órgão, e pode ser que, devido a esse tempo tão longo de sem ter os cultos presenciais, possa nascer alguma tristeza em algum coração, alguma irmã pensar, podia Deus preparar de eu tocar, matar a saudade, estar junto com os irmãos nesses cultos, irmãos, isto nasce no coração. Mas, irmãos, nós queríamos conversar com os irmãos, que é o que a congregação aqui no Reino Unido está fazendo em relação a esta dificuldade de enfermidade. Porque, irmãos, o governo está fazendo uma parte, entra com lockdown, coloca as restrições, um dá uma opinião, outro dá outra, mas nós não estamos aqui, irmão, para entrar em opiniões. Nós estamos vendo o que o governo está tentando fazer para que essa enfermidade não se dissemine. Quem tem filhos que vai para a escola percebeu. O que as escolas estão fazendo? Antigamente, antes da pandemia, entrava todo mundo perto das 9, mais ou menos esse horário, mesmo horário, saía todo mundo no mesmo horário. A hora do intervalo, do break, do recreio, todo mundo tinha o recreio junto. O que a escola está fazendo, irmãos? Um entra mais cedo, daqui a pouco o outro entra mais tarde. A hora dos intervalos, cada um tem um horário para ter um intervalo. Na hora de ir embora, não é que sai todo mundo. Eles estão tentando, em meio a essa luta, fazer alguma coisa para ajudar, irmãos. Estão fazendo o que eles podem fazer. Estão lutando. E se cria, então, aquela palavra que dizemos que é bem conhecida, os bubbles. Se cria aquela parte e fica ali. Porque se acontecer um caso naquele bubble, só contamina aqueles, ou então só fica restrito aquelas pessoas daquele bubble, não contamina os demais. E nós, irmãos, que somos servos de Deus, o que estamos fazendo em relação a isso? Deus preparou, esses cultos online estão sendo realizados, de cujos irmãos que estão envolvidos aqui, irmãos, estão presentes, são irmãos que têm a necessidade de estar. Então, por exemplo, o irmão que vem da administração e que tem o maior carinho de ver se todo o culto está acontecendo de acordo às restrições, se está sendo higienizado, se estão de máscara, tira a temperatura, marca o nome de quem está aqui, faz todo um trabalho, irmãos, que tem aqui para ser feito. Ele vem para realizar esse trabalho. A esposa dele toca órgão, é organista oficializada. Então, como ele já tem que estar aqui, então ele já vem com a esposa. Então Deus já prepara, já tem uma irmã organista. Também, da mesma maneira, um outro servo de Deus ajuda para transmitir os cultos. E ele vem, a sua esposa também é organista oficializada. Então Deus prepara. Os irmãos notam que é tudo envolvido. Então, irmãos, no amor de Deus, nós explicamos isso para os irmãos e às vezes até se torna um pouquinho cansativo, mas é necessário. O que nós estamos fazendo, irmãos, é para contribuir para essa enfermidade não se disseminar. E nós estamos dando testemunho de que nós estamos se esforçando, irmãos. Nós estamos tentando fazer aquilo que nós podemos. Alguém pode concordar, alguém pode discordar, como as pessoas também concordam e discordam com o que acontece. Mas o que nós queremos deixar para a Irmandade hoje, nesta noite, é que nós estamos tentando fazer aquilo que nós podemos fazer, irmãos. E no nome do Senhor Jesus, nós pedimos oração, que os irmãos orem por nós, para que Deus tenha piedade e nos ajude e nos guie, irmãos, porque esta obra é de Deus e nós precisamos da luz de Deus também, irmãos, grandemente. Alguma parte, irmãos? Está tudo certo. Irmãos, estas são as partes que nós precisávamos passar para os irmãos. E agora nós vamos aguardar que Deus envie do alto o conselho da sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Glória, glória ao teu santo nome, Pai amado. Deus eterno.
Senhor Jesus, tem piedade de nós na tua presença, Senhor, pelo amor do teu Deus amado, louvado o teu nome, Pai. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado o teu santo nome, em piedade. Bendito tu és, ó Deus, Santo Criador eterno. Santo tu és, glória a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós na tua presença. Glória, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Santo Deus tu amado. Deus amado. és. Santo tu és. Contar-se, se Deus amado. Bendito seja Deus. Glória a teu nome. Senhor Jesus, cobre nós com teu sangue santo, Senhor, tem misericórdia. Precisamos de ti, Senhor. Grande é o teu poder. Glória, glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Cristo Jesus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, glória ao teu nome santo, Senhor. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra que o Senhor tem trazido em frente na Epístola Universal do apóstolo Tiago. O Senhor trouxe em frente, irmãos, a palavra na Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo de número 1, irmãos. Glórias a Deus. Tiago fica depois de Hebreus, quase no final da Bíblia. Glórias ao Senhor Jesus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação,
porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Cordeiro de Deus. Glórias a Deus. Irmãos, mediante a luta que se levanta, existe às vezes um grande risco de, com a luta, vir algum abatimento em nós. E isto acontece porque somos de carne. E quando a luta ela é muito grande, alguém se abate e quem está abatido não tem força. Esta é a verdade, irmãos, que o abatimento é demonstração da nossa fraqueza e de que aquilo que nós somos também. E tudo o que estava acontecendo nesse tempo, as lutas que veio, a perseguição por causa do anúncio do Evangelho, porque naquela época havia uma grande perseguição, e era uma perseguição não somente um combate de palavras, irmãos, porque quando eles anunciavam, alguém discordava, ia contra, mas também era uma perseguição física, a qual prendia, lançava-se pedras, outros eram mortos à espada, cortava a cabeça, era uma luta muito grande. E devido às perseguições e lutas, as tribos, o povo do Senhor começou a se dispersar, porque as lutas eram grandes. Então o começo fala que o Tiago, que era servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele estava redigindo esta parte, as 12 tribos que andam dispersas. E, irmãos, eram conselhos de que quem estava abatido recebia, irmãos, e dava a condição de se meditar, porque a verdadeira força do crente, ela não é, irmãos, uma força que é por uma motivação de alguma coisa que se fala e logo na primeira coisa que nós temos com um embate, tropeçamos ou algum confronto, já ela se acaba. Não, a força do crente, ela se renova dia após dia, e ela se renova em não condições carnais, mas a força do crente, ela se renova debaixo de muita oração e de muita comunhão com Deus. Por isso que naquele tempo eles oravam muito, procuravam sempre jejuar e buscar e cantar. Os irmãos vê que ao decorrer da história dos apóstolos sempre oravam, cantavam. Exemplo, quando Paulo e Silas caíram na prisão, irmãos, ali açoitados, humilhados e presos, irmãos, numa situação difícil de um servo de Deus estar e aceitar. Porque para nós, irmãos, quando a gente serve a Deus, a nossa alegria é porque a gente conhece Deus e sabe que Deus pode tudo, que Ele é poderoso. A nossa alegria é que Deus nos eleve, nos revista de dons, que Ele nos exalte, porque Ele tem poder para isso. E às vezes quando a gente passa por uma humilhação, nós já queremos defender a nossa carne. E falar, mas o Senhor pode tudo, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não me guardou? E aquela aflição, essa luta que se dá até no entendimento carnal uma aparência que parece que Deus não nos ama. Parece que o Senhor não está muito preocupado, porque se Deus estivesse, então eu não passava por esta tentação, não passava por esta humilhação. E isso, irmãos, passa na mente de todo homem e toda mulher, porque somos carne. E até que se vá uma conversão, há as dúvidas.
é a falta da conversão. E então esses irmãos estavam abatidos e ele dizia pelo Espírito Santo: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Não deixa cair o vosso semblante, mas vocês se alegram quando vocês caírem em tentação, sabendo de uma coisa, que a prova da vossa fé, ela vai obrar, ela vai gerar a paciência. Então, se vocês caírem numa tentação e vocês se entregarem a um abatimento, daqui a pouco vem o desânimo, vocês já vão estar de tal maneira que vocês já não vão estar mais em meditação, vocês já não vão estar mais em comunhão. E daqui a pouco as coisas de Deus vão ficando para trás. Então, quando vocês caem em tentação, vocês lembram disso, que a prova da vossa fé está sendo gerada. Vocês estão sendo tentados e agora é hora de exercer a fé. E a fé, quando você exerce ela, você vai ver que ela vai dar um fruto que é a paciência. E isso, irmãos, era um conselho. E eles não aconselhavam o que não viviam. Porque Tiago passou prova, passou humilhação. Ele sofreu, não era uma coisa que ele não viveu. Ele sofreu e aconselhou debaixo de sofrimento. Como Paulo muitas das vezes pedia para os irmãos pelo Espírito Santo: olha, irmãos, regozijai no Senhor. Orai sem cessar. Os irmãos fujam, porque o Senhor se alegra. E mesmo com essas tribulações, irmãos, os irmãos deem graças a Deus. E os irmãos, vejam, ele aconselhava, mas ele vivia isso. Porque quando ele caiu ali naquela situação de humilhação, servindo a Deus naquela prisão, porque ele tinha sido usado por Deus e expulsado um espírito de adivinhação de uma jovem, irmãos, e por isso que ele foi para a prisão. Não foi porque ele fez coisa errada, foi porque ele fez algo de acordo com a palavra de Deus. Estava expulsando um espírito de adivinhação que estava num lugar, numa jovem, e não deveria estar naquela jovem. E aquilo mexeu com ele de tal forma que pela fé e a autoridade de Cristo Jesus ele repreendeu aquele espírito. E quando eles caíram, o que eles fizeram, irmãos? Ali naquele lugar, ali eles oravam e a Deus eles cantavam. E o Senhor estava vendo tudo isso. Então, irmãos, hoje o começo do conselho desta palavra é para que nós não descaiamos o nosso semblante e entramos, irmãos, numa comodidade da nossa fraqueza. Mas hoje o Senhor está falando para nós como Deus deu a graça do Tiago aconselhar aqueles irmãos que estavam dispersos. E hoje o Senhor está aconselhando todos nós que estamos dispersos pela situação que está acontecendo. Glória ao nome do Senhor. O Senhor está aconselhando nós, irmãos, embora nós estamos dispersos e cada um tem o seu abatimento, mas está aqui, ó. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. E então, irmãos, não é só uma. Se é várias, é bastante. Então o crente cai por muitas tentações. Nós sofremos várias tentações. São tentações materiais, são tentações espirituais, são tentações no trabalho, são tentações, irmãos, de toda a parte. Até Cristo foi tentado pelo diabo na comida, foi tentado na palavra, na escritura, foi tentado em também se dobrar para ganhar as coisas do mundo, mas em tudo ele não cedeu. Ele resistiu à tentação. E é esse o nosso conforto, que se nós estivermos no Senhor, como ele resistiu, nós vamos resistir também. E a resistência hoje, o Senhor fala conosco, levantamos um pouco o nosso semblante e entendemos que isto que nós estamos passando, irmãos, é para cair em várias tentação pela situação que nós estamos de ser tentado, mas é para nós, nessa tentação, ser provada a nossa fé que está no nosso coração. E quando ela se prova, sendo uma fé verdadeira, ela não se termina quando a nossa força carnal se acaba. Ela não se termina quando a nossa condição de saúde se acaba. A fé, ela acompanha. Tem irmãos que às vezes estão numa situação tão difícil, enfermo, às vezes com uma enfermidade, que ele sabe que ele vai falecer daquela enfermidade se Deus não libertar ele. Mas ele leva a fé verdadeira lá no leito do choro, lá na cama, glória ao nome do Senhor. Às vezes ele não consegue nem se alimentar, vai emagrecendo, os ossos vai começando a aparecer, o semblante, os cabelos caem. Mas lá naquela tentação da enfermidade, lá naquele leito de dor, irmãos, não é fácil. Lá ele vai gerando a fé, e a fé vai gerando a paciência, e ele vai esperando no Senhor. E se aproxima, ele fala, eu creio que Deus pode libertar, mas se Deus não me libertar, eu estou em paz, eu estou aguardando o Senhor me buscar. Oh, irmãos, nós temos que buscar essa comunhão com o Senhor, e a palavra está buscando isso em nós hoje. Por isso que o Senhor está mandando essa santa palavra.
E a nossa paciência, irmãos, ela deve ter uma ligação perfeita com Deus para que ela não se acabe de acordo com a nossa natureza, porque a nossa paciência ela é curta. Nós homens, a nossa paciência ela é muito pequena. A nós, às vezes, somos tentados por um pouquinho de tempo, a nossa paciência se esgota. É uma coisa que a gente tenta fazer, não deu certo, já não tem mais paciência para mexer nisso. Já abandonamos. Mas isso é em coisas materiais. Mas em coisas espirituais nós não podemos perder a paciência e nem abandonar. Nós não podemos abandonar a palavra, não podemos abandonar a fé, não podemos abandonar o exercício da piedade, não podemos abandonar a comunhão com Deus. Glória ao nome do Senhor. E quando, irmãos, quando vem a nossa natureza e fala, agora minha paciência está acabando, lembra de uma coisa, tenha a paciência, a sua obra perfeita. E para ser perfeita, ela tem que ser exercida com longanimidade. Os irmãos vejam o nosso Deus. Ele é cheio de amor e misericórdia. Mas imagina se a misericórdia dele durasse só um dia. Imagine se Deus tivesse como, bendito é o nome do Senhor Jesus. O Senhor está falando com alguém que tem o costume de dizer, hoje eu levantei de mau humor. E hoje o Senhor vai falar naquilo que você está acostumado a falar. Imagina se Deus levantasse de mau humor também. Tem alguém, irmãos, que Deus revela pela comunhão da palavra, que às vezes tu diz, eu estou de mau humor, hoje eu não tenho paciência. E aí parece que naquele